Jeremias 18. O vaso e o oleiro. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 18. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amém? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não podereis fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. Pode ser assim, leva a Deus para o Jesus. Irmãos, quem já viu uma rolaria? Levanta a sua mão aí, uma rolaria. Rolaria é um lugar onde faz vasos. Então, meus irmãos, Jeremias, naquela época, como profeta de Deus, Deus mandou Jeremias descer a um lugar onde se fazia vasos de barro. Porque Deus queria revelar uma palavra para Jeremias naquele dia. Porque Jeremias tinha uma grande missão de enfrentar um povo. O povo de Israel, ali de Judá, que estavam desviados da presença de Deus. Estavam afastados da presença de Deus, irmão. Por isso que aquele povo ali estava sofrendo. Então Deus enviou o profeta Jeremias para falar com aquele povo. Mas antes, Deus deu uma palavra e disse: melhor desce a casa do oleiro ali. Lá você vai ver o oleiro que está fazendo aquele vaso. E a Bíblia diz que Jeremias desceu até a uma olaria. E quando Jeremias chegou, ele ficou olhando, meus irmãos, aquele oleiro fazer aquele vaso. Amém? E quando aquele oleiro estava fabricando aquele vaso com as suas mãos, a Bíblia diz que aquele vaso se quebrou. Quem está entendendo o vaso? Glória a Deus. E quando um vaso se quebra, o que tem que fazer com ele? Tem que restaurar ele. Amém? Amém. Então Deus começou a falar: olha, Jeremias, está vendo esse vaso aí que quebrou na mão do oleiro? Assim sois vós na minha mão. Quando o vaso quebra, eu faço outro conforme Deus disse o meu bem parecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que nós queremos, é da maneira que o Espírito de Deus quer, é da maneira que Deus quer na nossa vida.
E Deus começou a falar ali com Jeremias, meus irmãos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim também vocês são na minha mão. Nós somos, meus irmãos, o barro, o vaso. E o oleiro aqui é Jesus de Nazaré. Que está Glória a Deus. Para que serve um vaso, irmão? Isso aqui, ó, é como se fosse um vaso, uma taça. Um vaso não é para ficar escondido, é? Talvez a irmã fale assim: eu vou lá comprar um vaso, depois eu vou colocar o vaso debaixo da minha cama. É? Aí eu vou comprar um vaso, vou esconder atrás da porta. Não. Um vaso é para todo mundo ver quando entra na sua casa. Vaso tem que ser visto. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas se o vaso se quebrar, ele tem que ser restaurado. E só Deus para restaurar esse vaso que está quebrado. Ele disse: eu vou fazer outro conforme o meu bem parecer. Sabe por que, meus irmãos, que Deus estava falando isso para Jeremias, revelando esta palavra? Porque o povo de Israel naquela época estava desviado da presença de Deus. Deus tinha enviado Jeremias, meus irmãos, para pregar para os crentes. E a coisa mais difícil que tem é você pregar para crente, irmão. Sabe por quê? Porque você vai pregar para o crente, o crente fala assim: eu já conheço a palavra. É, Deus, verdade. É ou não é? Você vai para, eu já conheço a palavra, já conheço a passagem. Naquela época, meus irmãos, ali em Judá, naquelas províncias, o povo tinha se corrompido, saído da presença de Deus, tinha ido após a idolatria. Por isso que Deus iria entregar eles na mão de Nabucodonosor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, o crente sem a direção de Deus, o cristão sem a direção de Deus, ele vai ser entregue na mão do inimigo. É a mesma coisa hoje, o crente sem o Espírito de Deus, irmão. O crente sem o Espírito de Deus, ele não vence. O crente sem o Espírito Santo de Deus, ele não vence batalha. O crente sem o Espírito Santo, ele não vence luta, não vence tempestade. Porque, meus irmãos, nós que servimos a Deus, todos os dias nós enfrentamos tempestades. Nós somos falhos? Sim. Nós erramos? Sim. Mas nós não podemos deixar o inimigo nos vencer. Nós temos que expulsar ele todo dia da nossa vida, em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, está escrito assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. A única coisa que afasta o cristão de Deus é o pecado. Vocês podem perceber, nós que somos crentes, na presença de Deus, quando nós paramos de orar, nós começamos a ficar tristes. Quando nós começamos a fazer alguma coisa que Deus não quer, o Espírito de Deus se entristece.